CBN Múltiplas, com Luciana Monduzzi. Vem comigo, só quem gosta de boas histórias, e essa em dose dupla, uma história linda, inspiradora, de mãe e filha, que você vai acompanhar a partir de agora, mas não sou eu que trago os detalhes, porque a gente tem a melhor protagonista, a própria mulher múltipla, que senta aqui ao meu lado toda quinta-feira e com muito critério escolhe pessoas, histórias múltiplas para compartilhar com você. Eu quero muito que você valorize cada quinta-feira, porque eu sei da doação, da entrega, da construção, e cá estamos nós para aprender com ela mais um dia. Luciana Monduzzi, boa tarde, bem-vinda! Oi, Ma! Boa tarde. Gente, semana passada eu não estava aqui. Verdade. Mas eu sofri. Você não tá entendendo. Oh, meu Deus. Não tava fisicamente. Eu fiquei num xodó, eu não tava fisicamente, é muito diferente. Eu sou muito sinestésica. E aí, quando Marcela entra realmente aqui na rádio, e ela toda de rosa, eu falei, gente, é muita conexão. Sabe por quê? Quando, assim, não dando spoiler já das nossas convidadas, eu sempre penso assim, eu quero uma roupa que seja condizente com as nossas convidadas. É uma homenagem. Eu tinha pensado assim, ou eu vou de rosa, ou vou colocar uma baita flor. Porque as nossas convidadas hoje, Marcela, são a representação do amor. Eu sei. Sabe? É o amor ágape. É o amor incondicional, o amor desinteressado. Então, eu tô realmente muito feliz. Eu me sinto muito honrada de ter essas duas aqui hoje conosco, assim como me senti com todas as nossas outras convidadas. Mas eu tô muito emocionada hoje. Não sei se é porque eu tenho uma relação de muito carinho, de admiração muito antiga. Mas é amor hoje, gente. É sobre amor. E é sobre coragem também. E o mundo tá precisando Não tanto tá, de minha amor. amiga. Você vai tirar daqui hoje, vai se inspirar. E vai mandar mensagem. Já vamos convidar eles para participar. Se você tem uma história de uma mulher múltipla, inspiradora, manda pra gente, porque a gente quer conhecer. De repente, é uma amiga, é uma avó, é uma tia, é alguém do seu trabalho. E a gente tá atrás, não é, Lu, dessas boas histórias. Sim. Histórias de vida, de mulheres sábias. É isso que a gente pede, a sua participação, porque aqui o nosso ouvinte manda, não é isso, Lu? Manda totalmente. E realmente a gente está ansiando aqui por grandes indicações. Nós já começamos a receber. Isso nos deixa muito felizes, né, Marcela? Porque a gente está entendendo que o nosso objetivo, a nossa finalidade com o Projeto Múltiplas, ele já começou a ser alcançado. A gente está dando os nossos passos, né? E hoje vocês vão tirar a prova disso também, com certeza. Mate a nossa curiosidade, por favor. Você quer começar pela mãe ou pela filha? Vou começar pela mãe. Por favor. Olha, hoje eu tô na bancada com a minha queridíssima Maria Rosi de Meira Borba. É uma linda goiana barra paranaense. Na verdade, ela é paranaense, mas ela foi há muito tempo para Goiânia, de 63 anos. Ela é mãe de Nina Maria e também de Hélio Augusto. Gente, Hélio Augusto, ela vai explicar pra gente, é uma maternidade tardia. Sogra do Ulisses, também conhecido como Maranhão. E é uma mulher que é a representação da família, do amor e do altruísmo. Rosi é uma líder nata. Ela é juíza de direito do Juizado Especial Criminal em Várzea Grande. Ela é ativista atuante nas obras sociais Searas de Luz. Foi presidente da AMAN. Antes de vir para Mato Grosso, ela foi advogada no Tocantins. Ela trabalhou na Câmara dos Deputados em Brasília. E ela foi promotora em Goiás. E ela veio para Mato Grosso para assumir a magistratura com uma menina de 28 dias no colo. Aliás, ela assumiu a magistratura com uma filha de 28 dias. É exploradora, uma escorpiana que ama viajar. E realmente ela veio para o mundo para ser líder. Foi presidente da Associação Mato Grossense de Magistrados e realmente faz uma diferença muito grande aqui em todos os projetos que ela atua. Aqui do meu lado também eu tenho a filha, né? Como o fruto não cai longe do pé. Senhoras e senhores, nós estamos falando aqui com uma mulher que já tem um grande currículo, mesmo com pouca idade. Estou aqui com Nina Maria de Meira Borba, mesmo nome da sua avó, Dona Nina. Uma leonina de 26 anos que ama leitura, desenho, assistir filme, artesanato, é noiva do famoso Maranhão. Recentemente começou sua fase TikToker com um projeto muito importante.
ela começa falando de um diário de uma noiva, paciente oncológica e doutoranda em Stanford. Rufem os tambores, senhoras e senhores, porque nós estamos aqui com uma mestre e doutoranda em Stanford, cujo objeto de pesquisa é a relação das famílias, a origem das famílias escravizadas em Mato Grosso. Ela se propôs na sua vida a participar de iniciativas que difundam e ensinem e entendam a história da cultura negra em Mato Grosso. Recentemente começou a se aventurar em matérias jornalísticas, viu, Marcela? Que demais! Já escreveu sobre a negritude em Mato Grosso no New Global Politics. E conciliando tudo isso que eu acabei de dizer para vocês, ela está no processo de cura de 2 linfomas que ela recentemente descobriu com muita altivez e muita fé. Eu que sou tão falante, gente, eu tô sem palavras hoje aqui para falar sobre essas duas. Deixa eu te ajudar. Me ajuda aí, Rosi, Marcela. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, que prazer enorme estar aqui com vocês. Que momento especial para mim. Ai, uma alegria sempre estar com você. A gente já fez entrevistas no rádio, na TV e é sempre com essa energia, com essa bondade, com muito profissionalismo, com muito conhecimento. E hoje a gente está tendo a sorte de conhecer a Nina, sua filha Nina. Boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde, é um grande prazer estar aqui com vocês e poder dividir um pouco da nossa história. Como mãe e filha, né, mãe? Nesse processo todo e contar um pouquinho da nossa vida. Olha, esse especial Mês das Mães está deixando um legado mesmo e provocando emoção, reflexão. A Lu prepara com todo carinho uma abertura trazendo um pouco, mas a gente gosta sempre de ouvir, né, de vocês. Um pouco dessa trajetória de vida, se faltou algo, porque quem está nos ouvindo agora, nos assistindo, a gente gosta de ouvir boas histórias, mas a gente quer conhecer também as donas. Então, por favor, eu quero ouvir um pouco da boca de vocês, dessa história, dessa trajetória até aqui. Tem sido uma trajetória de lutas, né? Algumas com vitórias, outras com momentos de perda, muitas com dificuldades, como esse momento especial em que eu e a Nina estamos passando, né? Um diagnóstico de um linfoma, no meio de uma carreira de sucesso dela, 26 anos, na terceira maior universidade do mundo, né? Num doutorado. E, de repente, a gente se descobre passando pelo momento mais difícil das nossas vidas, né? Então, nós estamos aqui na luta, numa fé muito grande, de que vamos superar como sempre superamos. Mas, principalmente, carregando a absoluta certeza de que tudo vai dar certo. É isso que nos inspira todo dia. Amém, que assim seja. Nina, fala um pouco de você, assim, da sua boca pra gente conhecer. Primeiro que a gente bate o olho e já simpatiza com você, né, Nina? Imagina. Energia As boa. duas, gente. Obrigada, gente. É um prazer estar aqui e falar um pouquinho de mim, também a falar um pouco de Mames, de Maria Rosi. A nossa história realmente tem sido cheia de momentos lindos e maravilhosos, mas também momentos difíceis. Eu, nesse momento, estou tratando 2 linfomas, mas Maria Rosi também já passou por 2 cânceres diferentes. E juntas a gente venceu eles e juntas vamos vencer esses também. Mas é o que eu sempre digo, é que apesar de todos esses momentos, a vida, ela tá aí para ser vivida. E mesmo em momentos difíceis, a gente não quer sobreviver a eles, a gente quer viver eles. A gente quer procurar a alegria nos momentos que a gente consegue, mas também aceitar as dores no momento que é inevitável. E é isso. Tô muito animada para dividir um pouco da minha história, mas também um pouco do meu trabalho, que são 2 coisas que me enchem de paixão, me enchem de amor. E poder estar aqui falando sobre isso é incrível. Obrigada, gente. Obrigada, Lu, por encontrar essas histórias e trazer pra gente. De repente Olha você aqui tá a chorona. ouvindo. Ah lá. Quem tá ouvindo no rádio, às vezes, né, tá lá reclamando. Olha, precisava ouvir algo bom. Vai ouvir aqui, vai ouvir histórias inspiradoras de muita coragem, de muita fé, de mulheres que são realmente guerreiras e que são referência no que fazem profissionalmente. Essa união, porque o Múltiplas, ele traz isso, esse conciliar muitas vezes
família, relacionamento, espiritualidade, trabalho, e tudo isso é realmente um malabarismo muito difícil para as mulheres. E quando a Lu propõe o quadro, ela traz grandes histórias e mostra que é possível. E aí aproxima isso das pessoas, pessoas que podem estar desanimadas, desacreditadas, recebendo críticas de quem nunca construiu nada. Esse é o intuito. Se eu estou entendendo... Não, exatamente. Você é o Múltiplas também, né, Má? A gente já tá juntos, assim... Eu pedi sempre para Deus que me colocasse as pessoas que eram para caminhar comigo nesse projeto. E ela falou uma coisa muito importante, porque às vezes a gente é desafiada diante da vontade de exercer uma multiplicidade pela própria vida e também até por um certo julgamento. Eu vou contar rapidamente, antes da gente focar nas nossas convidadas, que eu passei por julgamento quando eu comecei esse projeto. As pessoas pensaram assim, Luciana, você é advogada. Você vai começar um projeto social completamente diferente, seu tempo para advocacia. Então, há uma certa limitação da nossa individualidade e da nossa possibilidade de sermos muitas em uma. A gente não pode limitar quem a gente é. E eu enfrentei, Marcela, assim, essa dificuldade, esse julgamento. Eu falei, eu vou tentar. A CBN me abraçou. Você tem sido uma grande professora para mim. Então, estamos aqui. Num projeto completamente diferente daquilo que estamos acostumados a fazer. Brilhante. Remando juntas. Exatamente. Que pediu coragem e, aliás, essa é a pauta. Coragem, né? Eu falo, gente, tem uma frase de Cortella que fala que coragem é a virtude mais necessária nos dias de hoje. E eu estou aqui com duas mulheres que, para mim, são a representação da coragem. Eu não tenho dúvida disso. São mulheres que não se acovardam diante da vida. Eu queria que vocês duas me explicassem a que vocês podem atribuir a isso. E uma coisa muito interessante, principalmente pelo momento que a Nina está passando, é se vocês entendem que a coragem, ela aumenta na vida à medida em que nós também temos coragem de mostrar nossas vulnerabilidades. Porque eu acho que mulheres com o nosso perfil, né, Marcela? Esse quarteto que está aqui nessa bancada, às vezes tem uma certa dificuldade de mostrar sua vulnerabilidade, como a Nina está fazendo honrosamente. E, às vezes, essa é a grande sacada. A gente mostrar que nós somos vulneráveis, que nós somos humanas e que é isso também que nos torna grandes mulheres. Conta pra nós sobre isso. O que você atribui à sua coragem? Porque você é mulher. Vou te contar, hein? Se considera Pelo corajosa, amor de Deus. assim como a gente te considera? Eu? Assim? Olha, tem uma frase do Guimarães Rosa que eu gosto muito, que ele diz mais ou menos assim. A vida aperta, a vida afrouxa, ela encolhe, ela te joga. Mas tudo que a vida quer de você mesmo é coragem, né? Então, isso sempre foi um lema na minha vida. Bom, se eu acordar e não enfrentar o problema, ele vai estar lá quando eu me deitar. Então, eu vou enfrentá-lo aqui e agora. Porque não adianta. Nós vamos ter, enquanto mulher, enquanto profissionais, nós vamos ter que fazer essas escolhas. E a coragem, ela é necessária. É coragem para enfrentar, é coragem para não ter problema de se expor, né? Quando você fez essa opção, você teve que ter coragem. Quando eu decidi juntar a magistratura e o trabalho social, eu também assustei muita gente. Poxa, mas como é que é isso? Ela fica fazendo caridade o tempo todo e ela condena as pessoas? Esse questionamento eu ouvi tantas vezes, mas como é que é? Que mulher é essa? Que com a mesma mão ela manda prender e com a outra ela tá lá pedindo ajuda para A, para B, fazendo um trabalho social, acolhendo criança, cuidando de velho. Foi preciso ter coragem para dizer que essas duas mulheres cabem muito bem em mim e que elas estão muito bem acolhidas. Eu sou uma profissional, sim, eu gosto do que eu trabalho, eu tenho uma carreira que está bem colocada, graças a Deus. Já no finalzinho, os cabelos já estão brancos, não tem problema. Quantos anos de magistratura? 26 anos de magistratura. Eu entrei na magistratura, a Nina tinha 28 dias. Eu cheguei em Mato Grosso com um bebê de 28 dias, numa maternidade sozinha, né? Porque a Nina é apenas minha, e fomos para Porto dos Gaúchos, nós duas. Olha. 26 anos rodando esse estado juntas. É preciso ter coragem? É preciso ter coragem. E daí a gente tem, né? Porque a gente tem sim que colocar. Os problemas chegam, a gente vai enfrentando. Porque é isso. A cada momento que você se percebe empoderada e capaz de fazer, você vai lá fazer, né? A gente nem sabe muito como é que acontece, mas acontece.
Nós temos dentro de nós uma capacidade, uma resiliência. As mulheres têm, que é impressionante. E não é só essas que ocupam posições de mais alto relevo, não. Eu vejo a mulher que trabalha lá em casa comigo, que ela acorda às 5 horas da manhã, que ela pega ônibus, que ela vem, que ela volta, que ela cuida da louça, que ela cuida do marido, que o neto vai para o hospital. E ela enfrenta isso com tanta coragem, né? Eu ainda digo para a Nina sempre, nós temos que ter muita consciência até dos nossos privilégios. Né, dos nossos privilégios, para entender que existe uma mulher que não teve a oportunidade que eu tive de estudar, de frequentar, mas que está aí todo dia lutando pela sobrevivência dos seus, dos que ama, dos netos, dos filhos. Isso me encanta muito no feminino, porque o feminino tem essa força. Tem. E ainda acolhe. Não é verdade? Exatamente. A gente é berço, a gente é o acolhimento todos os dias. Exatamente. Então é isso, é da coragem que nós somos feitas. Não tem isso não. Mesmo quando a gente fraqueja, e é um direito nosso fraquejar. Nina sempre me lembra disso. Quando eu quero ficar bancando a fortuna toda hora, ela olha para mim e fala, epa, pode tirar aí a capa de magistrada? E vem cá que você só é uma mulher, você é minha mãe. Me dá um abraço aqui, vamos chorar juntas. Quantas vezes choramos juntas nesse diagnóstico, né, filha? Vezes? Quantas vezes nos Muitas. amparamos uma Então para a eu outra. aqui chorando de novo. E vamos atravessando, atravessando. A coragem é só isso. Eu fiquei com a frase, a gente é feito de coragem, Rosi. E Nina, e pra você? Aqui a gente também vai despertar, eu já tô percebendo e sentindo uma cumplicidade tão bonita entre mãe e filha, e você que tá ouvindo no carro, que de repente tá adormecido isso, vai escutando também, vendo o quanto é importante. E a coragem pra você, um exemplo, né, maravilhoso em casa, mas o que ela representa e como você vive essa sua coragem, Nina? Então, eu digo que eu fui criada por mulheres muito fortes. Eu venho de um matriarcado com muito orgulho. A gente sempre fala que lá em casa é a casa das leoas, porque a gente vai e, apesar de todas as dificuldades, todos os desafios, a gente segue. Fui criada pela minha mãe, que para mim é o maior exemplo de coragem e de pessoa, de indivíduo que eu posso conhecer. Ela é minha mãe biológica, mas ela é mãe também de muitos filhos. Ela é o coração que acolhe e que ama todo mundo. E isso é uma coisa que me deixa muito emocionada e que me deixa muito feliz. Ela tá quase chorando, então eu já tô olhando para ela, tá quase chorando aqui também. Também fui criada pela minha avó, que lutou muito. Ela é uma mulher preta, analfabeta, que saiu do interior de Minas Gerais, trabalhou com limpeza durante muito tempo. Vou pedir para você, desculpa interrompê-la, mas parar aí, porque essa história é muito valiosa, mas o repórter CBN está batendo a porta. Você acompanha os destaques do dia e daqui a pouco a gente volta com atenção total aqui no CBN Múltiplas. 14h35 desta quinta-feira, dia de Santa Rita de Cássia. A gente segue aqui com Múltiplas na CBN Cuiabá. Você que chegou agora, bem-vindo, bem-vinda. Sempre é tempo de acompanhar o nosso Faleiro. Uma honra, uma alegria ter a sua audiência. Deixa eu perguntar aqui para você uma coisa. Já mandou o seu WhatsApp para cá? Ainda não. Tá na hora. Anderson, inclusive, caminha. Vamos fazer a chamada? Cadê? Ouvinte fiel, audiência qualificadíssima. Manda para cá, 99803-5580. Se quiser mandar mensagem para a Rosi, também pode mandar. Para a Nina, para Luciana Monduzzi. Fique à vontade. Múltiplas, toda quinta-feira, a partir das 14 horas, tem a missão de compartilhar histórias de mulheres múltiplas, inspiradoras, que trazem na bagagem muita sabedoria, muito conhecimento. E a sua participação ela é fundamental. A Nina estava conversando conosco em respeito a você que chegou agora, ligou o seu rádio. A gente perguntava, eu e Luciana, sobre a coragem. Já se questionou de onde vem a coragem? Como é que você lida com essa coragem que está aí dentro de você? E ela estava fazendo uma retrospectiva, né? Falando ali da sua ancestralidade, contando um pouco dessa relação de mulheres leoas. Eu pedi para você continuar, Nina. Isso mesmo, perfeito. Então... a coragem, para mim, ela vem dessas mulheres. Ela vem das mulheres da minha mãe, da minha avó, da minha madrinha, da Cássia, que é uma irmã mais velha minha, de coração. Ela vem dessas mulheres. Ela vem... E também de muitas outras que eu pude conhecer no meio do caminho.
né? Muitas amigas maravilhosas que são que para mim são uma fonte de inspiração gigantesca. Tem uma frase que eu amo do Djonga, que é uma das pessoas, um dos meus cantores favoritos, e ele fala assim, que inclusive é a música minha e de Maria Rosi, e no final ele fala assim: sei que se aguenta, pois toda mulher nasce de outra mulher, por isso são fortes 2 vezes. E isso é uma coisa que a gente fala toda vez, todo dia, porque é isso que mantém a gente em pé muitas vezes, é saber da nossa força. E mesmo quando a gente acha que não vai aguentar, porque tem vezes que a gente acha que não vai aguentar, a gente sabe que a gente é forte e que a gente vai passar por isso. Nossa, sensacional. Demais. Perfeito, demais. Saindo daqui, vou ouvir essa música. Eu também. Você que tá no carro, mas não agora. Agora você segue aqui até às 16 horas. Vamos mandar um abraço a mulheres lindas que tá passando por aqui. Ana Laura, obrigada. Flávia também. Tainara também já deixou o seu alô. Luciano Ramalho, quem mais? Seu Milton, muita gente participando. No finalzinho eu vou colocar as participações, porque a gente quer ouvir mais, né, dessas mulheres, Lu. Queremos. É muito conteúdo, gente. É muita inspiração. Rosi, minha amiga, fala pra nós. Conta o segredo, vai. Conta o segredo dessa liderança. Conta o segredo dessa multiplicidade. Você é muitas em uma. Você já falou um pouco. Queria que você explicasse ainda mais para nós o seu papel no Seara de Luz. Gente, eu já fui lá. Para quem não conhece essa obra social, eu recomendo essa visita. É espetacular. Foi um final de semana que eu passei lá com vocês, num sábado inesquecível. Fala para nós realmente sobre o que te inspira a ser tão múltipla e fala um pouquinho do seu papel como uma mulher múltipla. Tem 14 anos, quase 15 anos, que eu cheguei no Seara, nas obras sociais Seara de Luz. E eu disse que ia ficar 5 anos lá fazendo um trabalho social, porque eu achava importante. E hoje eu descubro que eu não vou mais sair. Hoje eu descubro que uma parte da minha vida é aquilo. Que ter a creche Nina Zack, que ter os idosos morando com a gente, de ter todo aquele trabalho social que a gente faz ali, hoje é uma parte muito significativa da minha vida. É muito importante, é uma escolha minha, né? Cada vez que eu estou lá, a impressão que eu tenho que é como se eu tivesse um Deus maior dentro de mim. Porque é isso que Deus quer da gente, né? Não é chegar, e eu vejo isso muito, olha, eu vou servir a Deus porque eu vou melhorar de profissão, eu vou comprar um carro novo, porque eu vou arrumar um bom marido. Né? Tem muito isso, é um Deus gerente de banco. Isso me cansa muito, porque a minha busca por Deus é que cada dia eu tenha Ele mais refletido dentro de mim. E a Seara me traz isso. Cada vez que eu vejo um dos pequenininhos dele lá, eu sinto que eu estou trazendo essa fé para dentro de mim. Então, as obras sociais, Seara de Luz, o Panetone do Bem, todo esse trabalho que a gente faz ali, aquele amor que você viu, que você sentiu ali, eu digo para a Nina, olha, é uma das melhores partes da minha vida hoje. Eu estou muito feliz por estar lá, eu estou muito feliz por servir ao Deus que eu acredito na forma do outro. É essa que é a minha grande experiência humana, que acontece hoje comigo, acontece dentro das obras sociais Seara de Luz. Olha, gente, primeiro quero fazer aqui acabei de receber um WhatsApp da nossa entrevistada, Leila Maluf, dizendo aqui, estou vendo vocês. Maravilhosa. Amo Rosi e Nina. É também voluntária do Seara de Luz, né, Rosi? Grande parceira. Um beijo para você, Leila, que foi tão inspiradora, tá repercutindo até hoje a conversa que vocês tiveram aqui conosco. E essas duas realmente caminham juntas porque são almas afins, não tem nem o que dizer. Eu vou guardar para sempre. Quando eu fui visitar o Seara de Luz, recomendo a visita. A Rosi introduziu ali a nossa manhã de sábado falando o seguinte, pessoal, quando um acolhido entra aqui no Seara de Luz, nós não perguntamos qual a religião, nós não perguntamos qual a política que ele segue, nós só queremos saber do humano que ele é. Nós estamos aqui para acolhê-lo. Eu guardei aquela frase que você falou. Eu nunca mais esqueci. E é realmente muito inspiradora essa obra e vale a pena conhecer o projeto, viu?
Vamos falar com Nina agora, Não, mas Mar? peraí, eu não posso deixar a dona Leila passar assim. Dona Leila, a senhora é maravilhosa, eu já era fã, agora tendo a sorte de trabalhar com a senhora, de estar mais perto, depois dessa entrevista, meu beijo, minha admiração, tudo dobrou pela senhora, e que honra ter a senhora aqui acompanhando a gente. E você também que está Mara. acompanhando e ainda não comentou no YouTube, deixa lá o seu comentário, manda aqui também no nosso WhatsApp 99803-5580. Mas eu vou colocar uma mensagem, porque o Múltiplas, ele nasce com essas histórias de mulheres inspiradoras, mas tem um homem aqui, um ouvinte especial, que compartilhou a sua experiência de coragem conosco, e a gente vai abrir espaço para ouvir o Luciano. Eu aprendi uma vida que quando você tem alguém por trás te apoiando, escorando os seus erros e tentando te ajudar, a sua coragem dobra. Você pode ter a sua coragem, mas quando alguém pode te ajudar quando você erra, você sempre busca dar um passo a mais do que você conseguiria sozinho. Obrigada, Maravilhoso, Luciano. meu xará. Obrigada pela contribuição. Incrível. Tá vendo? Muito obrigada. Olha, o Múltiplas é para os homens também. Importante. Muito obrigada, Luciano. Arrasou. Arrasou. Ô, Nina, a sua mãe já começou a compartilhar, já mostrando pra gente que em meio à nossa missão profissional, a gente consegue abrir espaço pro social, que é a gente que ganha servindo, e a gente quer conhecer um pouco desse lado historiadora, porque a mãe magistrada fez uma escolha completamente diferente, muito dedicada à pesquisa, a estudo, galgando, né, espaço fora do país, a terceira melhor faculdade do mundo, não é, Rosi? E escolhendo estudar a história negra em Mato Grosso. Explica um pouco desse seu lado, dessa ânsia de conhecimento e por que dessas escolhas. Com toda certeza, é um grande prazer falar sobre isso. Então, eu sou historiadora com muito orgulho, saí completamente de todos os planos e ideais, né, que existia antigamente na família sobre o que seria, o que eu faria no futuro e tudo mais. E a história me chamou desde que eu era pequenininha. Eu tinha 10 anos de idade e eu lembro eu falando para minha mãe que eu queria ser historiadora. Mas o mais engraçado era que eu queria estudar a Grécia Antiga, mitologia grega e tudo isso. E isso ficou durante muito tempo, até eu entrar na universidade. E na universidade eu estudava na York University, em Toronto. E lá comecei pensando realmente que eu ia para a Grécia Antiga, eu ia para os clássicos e tudo mais, né, para essa parte. Mas quando eu comecei a estudar sobre, eu olhei e eu vi que tinha tanta gente estudando exatamente aquilo e tão poucas pessoas que estavam estudando algo que estava tão próximo a mim, que era justamente isso, era a história de Mato Grosso e a história negra de Mato Grosso. Eu acabei entrando em um grupo de pesquisa incrível lá, comandado por um professor maravilhoso, que é o Paul Lovejoy, que é uma sumidade em história africana. E lá eu aprendi muito sobre o continente africano, sobre diversos povos e grupos que existiam ali, e também sobre esse tráfico transatlântico. Com isso, eu passei por um processo realmente de tentar entender a história de Mato Grosso, e a história de Mato Grosso pela perspectiva da história negra. Durante a minha vida, né, eu cresci com a minha avó, que era uma mulher negra, meu avô, que era um homem branco, e uma ideia de história de miscigenação que acontecia e acontece até hoje no Brasil, dessa ideia de democracia racial. Mas era uma democracia racial que eu sempre dizia que era só a fachada. Quando a gente ia para dentro, a gente via que era bem diferente. E aí, olhando para Mato Grosso, olhando para essa história, eu comecei a ver que Mato Grosso, eu posso dizer que é um dos países que tem a história negra mais rica, é um dos estados que tem a história mais rica que eu conheci, a história negra mais rica. Aqui em Mato Grosso, a gente teve pessoas como Teresa de Benguela, que foi uma rainha quilombola, poderosíssima e maravilhosa, e que estava ali pertinho de Vila Bela da Santíssima Trindade, sabe? Que criou um dos quilombos maiores que existiram dentro do nosso país. Aqui a gente teve o quilombo do Rio Manso, a gente teve por volta de 20 a 30 quilombos diferentes.
E essa cultura negra em Mato Grosso, ela é muito pulsante, só que ela foi muito também, infelizmente, durante esse processo, né? Durante esse processo que foi ocorrendo, a gente vê que teve um apagamento muito grande dessa história. E tanto em Mato Grosso, eu digo que foram 2 fatores que me puxaram muito para isso. Essa história, esse apagamento que ocorria dentro do estado, mas também a invisibilidade de que a história de Mato Grosso tinha no Brasil e no mundo. Mato Grosso, quando a gente pensa no tráfico transatlântico, quando a gente pensa nisso, muitos de nós já ouvimos falar que demorava por volta de 6 meses a 1 ano para a população que vinha da África chegar nas costas brasileiras. Mas, até ela chegar em Mato Grosso, demorava mais 8 meses. Então, era um segundo tráfico que ocorria e ainda eu poderia dizer que mais brutal. Então, assim, tem muita história e tem muita história também de força. A gente, enquanto eu estava fazendo diversas pesquisas, eu acho que isso seria bem interessante da gente trazer aqui, porque a gente está falando de mulheres. Eu trabalho principalmente com livros de batismo. E muitas vezes eu encontrava processos de aforreamento dentro desse batismo. Então, a mãe pagando a liberdade do filho durante o batismo, né? E assim essa criança se tornaria livre. Só que muitas vezes essas mães, na maioria das vezes, essas mães se mantinham escravas, porque elas muito provavelmente só tinham condição para poder pagar o aforreamento de um deles, dela ou do filho. E elas escolhiam pagar o aforreamento do filho ou da filha e se manter, e acabavam tendo que se manter nesse processo que era tão violento, que era o processo da escravidão, até conseguir, talvez, o dinheiro para conseguir, assim, pagar a sua liberdade. Então, a gente vê que as mulheres negras de Mato Grosso e a população negra de Mato Grosso construiu esse Estado com muita força, muita luta e muita dor também. E eu acho que a gente precisa reconhecer isso, a gente precisa entender isso, e isso precisa ser mais dito, isso precisa ser mais ser trazido mais à tona de uma forma mais contundente. E eu digo que esse é o meu papel aqui. A minha ideia é justamente ser ponte para essas histórias e ser ponte para esse processo. E eu vou te dizer com todas as letras que está fazendo lindamente o seu papel, se comunicando. Enquanto você falava uma chuva de mensagens, tantas pessoas que você está tocando. Eu me lembrei do professor Suelmo Fernandes, historiador, que pare o que você estiver fazendo para prestar atenção nessa mulher que é um talento, uma luz. E não é ali na Lava Pés, na Rua do Goiabeiras, naquela praça, não é aquela estátua de Teresa? É ali que as pessoas passam e nem sabem da história. E o professor Suelmo, em uma entrevista, me levou lá e explicou a questão das moedas que ela está segurando, né? E contou aquela história. E quando eu vi, eu estava chorando, mas era o programa de meio-dia, o povo não está entendendo nada, porque a gente estava no ao vivo no aniversário de Cuiabá. E que bom que a história te encontrou, e que bom que você tem essa sensibilidade e traz essa forma. Você fala de um jeito, e aqui eu estou dizendo como comunicadora, que a gente fica com vontade de ouvir mais. E isso eu acho que é essa ponte verdadeira, porque as pessoas querem ouvir boas histórias, e você está contando de forma brilhante e tocando as pessoas. Eu tenho muita mensagem para ler, eu vou apanhar dessas pessoas aqui, se eu não ler, e elas merecem demais. Muito carinho. Olha quem passou por aqui. Olha como a gente tá chique, gente. Oi, boa tarde. Aqui é o famoso Maranhão, noivo dessa maravilhosa que tá aí do lado de vocês. Arrasou, Maranhão! Ai, olha só, Nina, passando pra dizer que eu amo essa família. Um abraço pra Maria Rosinha e um beijo pra Nina, o amor da minha vida. Te amo, meu Deus. Também é o amor da minha vida. Tá demais. Esse Maranhão. Tem muita mensagem. Deixa eu ver quem mais aqui passou. Marentina Pereira Martins. Parabéns para 2 mulheres mais inspiradoras e corajosas que eu conheço. Nina é a minha futura rainha, vai casar com o meu rei. Sucesso para as duas, um grande abraço. Minha sogrinha maravilhosa. E no YouTube, gente, no YouTube, tá explodindo de sucesso. Ulisses Serra já passou por aqui, Arlindo também passou por aqui, Beatriz Caldas, ouvindo diretamente do Canadá. Isso mesmo, minha irmã que tá lá em Toronto. Maravilhosa.
Quem mais? Igor Guedes, Amanda Oliveira tá dizendo só orgulho. Carolina também, eu tenho orgulho e prazer em dizer que conheço essas duas, amo e admiro muito. Muita gente. Eli, um abraço pra você. Emanuele Tibaldi, mulheres maravilhosas. Marcelo dos Santos também. Estamos, assim, hypadas com essa história maravilhosa. Total. Totalmente. Ai, e olha, que sorte a nossa. Eu sei que a vida delas está nessa agitação, que a gente imagina além da rotina, e elas escolheram conversar com você. Pensa sobre isso. Escolheram compartilhar essa história e essa trajetória. Vamos acelerar o nosso passo. Vamos acelerar, Nina. Eu queria fazer um comentário, muito importante. Vendo a paixão da Nina falar, eu acho que é sobre paixão. Ela é leonina como eu, né? Do mesmo dia, será? Não é do mesmo dia. Esse é dia 18 de agosto, 18 né? de agosto. Eu sou 24 de julho. Aliás, 24 de julho é uma quinta. Eu Ah. estarei aqui com vocês. É quinto. Vamos Eu trazer estarei bolo. aqui com vocês. Mas assim, sabe o que é o grande? Qual é o segredo da vida? É a gente descobrir o que a gente veio fazer aqui. Eu acho que vocês descobriram o que vocês vieram fazer aqui. Exatamente. Isso faz toda a diferença. É arrepiante ver ela falar. Gente, tô aqui do lado dela. Como a Marcela falou, você quer ouvir mais? E eu, assim, eu arrepiava-me. Eu ficava emocionada. É isso. Ela sabe o que ela veio fazer aqui. Ela foi atrás daquilo que era a missão dela. Vamos finalizar. A gente já tá com um tempo, infelizmente, já chamando a nossa atenção. Mas eu queria falar de uma pauta importantíssima, que é esse momento que vocês estão vivendo. Eu quero compartilhar a resposta aqui entre mãe e filha. A Nina, ela está passando por um tratamento de 2 linfomas. E ela escolheu abrir isso nas redes sociais. Eu estou acompanhando o diário dela desde o primeiro momento em que ela abriu. Olha, gente, eu sou aqui uma noiva que é doutoranda em Stanford e estou em tratamento de câncer. Assim, a minha vida não é só o tratamento do câncer. A minha vida, ela tá acontecendo com 1000 coisas paralelamente. Conta pra nós, mãe e filha, por que você fez essa escolha de abrir tão lindamente esse momento da sua vida? Como é que tá sendo isso pra família? Porque, gente, assistam os diários. Vale muito a pena. Desde o primeiro, antes, ela foi cortar o cabelo, todo o processo. Conta pra nós. E já deixa o seu @, pra quem tá ouvindo poder acompanhar um pouco. Ótimo. Lá no Múltipla, gente, pra quem já tá seguindo a gente tá crescendo, tá tão bonitinho. Tem lá o @ das duas, a gente coloca todo o feedback das nossas convidadas, tá bom? Conta lá. Isso. Meu @ só pra falar que é Borba Nina no TikTok e no Instagram, onde eu tô falando um pouco sobre isso. Uhum. Por que eu resolvi falar sobre isso? Eu acho que foi um processo muito íntimo justamente disso, de eu tô passando por um caos na minha vida nesse momento, e é como se tantas coisas tivessem acontecido ao mesmo tempo que eu precisava falar isso, eu precisava falar sobre. E assim, durante um tempo eu fiquei meio tensa de falar assim, eu vou falar que eu tô com câncer, e aí vai ser toda essa questão de... Porque eu tinha muito medo de me tornar só a pessoa que estava com câncer. E eu não queria isso, eu queria justamente de mostrar que, olha, pessoas que estão em tratamento oncológico, elas também estão vivendo, elas estão passando por muitas outras coisas. Elas têm família, elas têm trabalho, elas têm vontade de fazer outras coisas, vontade de conversar sobre outros assuntos, muitas vezes, que não é apenas o oncológico. Então, isso foi algo que foi o motivo de que eu resolvi trazer esse assunto à tona. Principalmente porque eu digo assim, né, na minha vida e da minha mãe, tudo ocorre meio que uma coisa atrás da outra. Quando eu descobri que eu estava com 2 linfomas, e vocês podem ver no TikTok, que fala um pouco mais sobre isso, mas eu vou dar uma resumida bem curta aqui. Eu estava no processo que eu digo que é um dos processos mais complicados do doutorado, que chama o processo de ORALS, que significa que durante um ano, a gente tem uma banca de quatro professores que são escolhidos, e cada professor passa por volta de 50 a 100 livros para a gente ler. A gente se prepara durante um ano para isso, e a partir, no final desse ano, a gente passa por essa banca de sustentação oral, onde você fala sobre esses livros. Então, é um processo extremamente intenso. Junto com isso,
eu fui pedida em noivado e eu fui pedida em casamento um dia antes de saber que eu ia ter que fazer quimioterapia. Então, assim, a gente estava aproveitando o carnaval, a gente tinha ido para um lugar lindo, maravilhoso. Ele me pediu em casamento num dia, e no outro a gente estava indo para São Paulo para receber a notícia de que realmente ia ter que ser feita a quimioterapia. Então, assim, são muitos processos. Até mesmo a questão do meu cabelo, que sempre foi, eu digo, uma questão que para mim sempre foi muito forte. Durante, como toda garota dos anos 2000, você ter cabelo cacheado, você ter cabelo crespo era algo extremamente complicado, todo mundo queria alisar. E assim, eu tive todo um processo de aceitação desse meu cabelo, de aceitação de ser uma pessoa parda, e aí de honrar essas raízes e de sentir que aquele cabelo realmente significava muito para mim naquele momento. E aí, quando eu tô nesse processo, eu tô ótima, tô me sentindo bem, maravilhosa, arrasando. E aí, de repente, fala que eu vou ter que fazer a quimioterapia e vou ter que retirar. E aí, isso foi super intenso pra mim, até que eu me vi careca. E eu falei assim, quer saber de uma coisa? Você tá linda. Tô lindíssima careca também, vou arrasar do mesmo jeito. Linda. E a sua beleza, ela exala, porque ela é de alma. Beleza é energia. Não cai longe do pé mesmo. Não cai. Meninas, eu sinto em dizer que nós temos 2 minutos e eu vou pedir para vocês se despedirem, para deixarem a mensagem do jeito que quiser, que o seu coração mandar, e agradecer profundamente e com o coração aberto compartilharem a história de vocês aqui com a nossa audiência que tanto merece. Nós aqui agradecemos essa oportunidade. A decisão de abrir a história foi da Nina, é dela, né? E eu, nisso tudo, sou apenas a parceira que está ali. Mas a história é ela que está vivenciando. E nós decidimos, 1 semana de químio, 1 semana de molho. E as outras 2 semanas nós estamos vivendo. Né, filha? Nós estamos vivendo e vai até terminar. E quero aqui agradecer o carinho de vocês. Eu me senti muito acolhida. Foi muito bom estar aqui. Leila, obrigada por ter entrado, por ter vindo, minha amiga, minha parceira de tantos desafios que nós temos levado pela vida. Um beijo no seu coração, um beijo no coração de vocês. Muito obrigada pelo carinho. Gratidão. Menina, por favor, se despeça e receba o nosso carinho, a nossa energia mais linda, que você leve ela com você. Obrigada. Muito obrigada. Quero agradecer muito por estar nessa bancada e por poder estar com mulheres tão incríveis e maravilhosas como vocês. Realmente também me senti extremamente acolhida e feliz de estar aqui. Também quero mandar um beijo para Leila, para o meu amor, Maranhão, e também para os meus grandes amigos que tá todo mundo acompanhando, para Amanda, Elo, Igor, todo mundo pediu para mandar beijo, então vou mandar. Bia e Mari e Wellington, amo vocês, viu? Vocês têm sido muito minha fortaleza nesse processo, junto com Elinho e Yuri. Obrigada pela companhia. Um abraço a cada um de vocês. Obrigada quem está no YouTube, quem está ouvindo. E Luciana, só é possível porque você escolheu caminhar conosco. Obrigada mais um dia. Eu também agradeço. Eu queria só falar uma coisinha. A gente sempre não consegue cumprir a pauta, porque o papo é tão maravilhoso. E a gente sempre quer perguntar para elas sobre o sonho que elas têm. Eu só vou falar do meu. O meu sonho, gente, é que o mundo tenha mais pessoas como vocês. Isso não é nem um pouco hipócrita. Todo mundo sabe, meu sonho é um mundo mais justo, é um mundo mais amoroso e que eu tenha a oportunidade de conhecer, me inspirar com pessoas como elas, como esse trio que está aqui do meu lado. Realmente esse é meu sonho. Então, muito obrigada, gente, por estarem aqui conosco, por terem se disposto seu tempo, né? E compartilhar essa história tão bonita conosco. Obrigada, Marcela, por mais uma quinta. Eu que agradeço. Valeu. Seguimos juntas, gente. E é assim, com